hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre hierarquia empresarial. Eu sei que parece que não tem muito a ver com marketing, mas tem, eu te garanto. Tudo a ver. Eu sou a Camila Rangel. Eu sou a Marina Dias. E hoje a gente vai abordar esse assunto em particular. Senta aí que lá vem história. Um assunto bem polêmico. Muito polêmico, né? Hierarquia empresarial, junta com cultura organizacional, enfim, é um balaio de gato que acaba misturando uma coisa com a outra, mas que elas são muito importantes para a equipe de marketing, necessariamente falando. Né? Até porque, por que a gente traz isso voltado para a equipe de marketing? Não que outras áreas não precisam ter. A gente até vai falar um pouquinho mais de UI UX também, relacionado a isso. Mas a gente leva para o marketing digital porque o pessoal do marketing precisa ter um ambiente muito favorável para a criação, que é primordial na área de marketing, né? E até porque é uma coisa muito importante que a gente fala aqui, provavelmente a gente vai falar isso em outros vídeos também, não só aqui, mas se você é da área de marketing, você já deve saber. Se você não é da área de marketing, você vai começar a perceber isso, que a área de marketing não é valorizada, tá? Então, os profissionais não são valorizados, a área em geral, as pessoas não levam marketing com a seriedade que deveria ser, assim como qualquer outro departamento, tá? Então, marketing é muito importante para as empresas, sim, principalmente hoje em dia, né? Uhum. Mas esse é o maior problema hoje em dia, que realmente o marketing ele é completamente desvalorizado, tanto os profissionais como a área em geral. Então, a nossa ideia de trazer esse debate hoje sobre hierarquia, né, é justamente para explicar um pouco do que acontece dentro do marketing, Sim. Coisas que nós já presenciamos, né? Então, exato. Então, vamos falar um pouquinho mais, mas sobre compliance empresarial. Bem, o que seria mais ou menos o compliance, tá? Eu não sou expertise, não tenho expertise, por assim dizer, em compliance, mas eu posso dizer para vocês que o compliance são basicamente regras, tá, que regem a empresa, e não só a empresa, né, mas assim, basicamente são regras que são importantes de serem seguidas. Para que, Marina, são importantes? O que são essas regras? Regras de comportamento, do que pode ser colocado em contrato ou não, o comportamento do funcionário, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. E tem uma pessoa, parece até bobo, tá, gente, mas falando assim, vocês vão entender. Uma pessoa bulinando outra lá dentro da empresa, quando as pessoas puxam um tapete do outro. O compliance, ele serve justamente para defender os funcionários e a empresa desse tipo de situação, e inclusive de problemas jurídicos também. Né? Então, o compliance é muito importante, tanto Sim. para a empresa como para os funcionários também. Exato. E aí a gente entra com a hierarquia vertical e a hierarquia horizontal. O que são, né, essas hierarquias? A gente tem que deixar claro que tem algumas empresas, vamos falar na horizontal, que tem muitas empresas que falam que aqui não tem muito sênior, pleno, gerente, às vezes até tem um gerente, mas de resto todo mundo faz tudo ali, entendeu? Não tem uma hierarquia, não tem esse aqui é sênior, esse aqui é pleno, esse aqui é júnior, esse aqui, sabe? Ou esse aqui é o supervisor dessas pessoas, da área. Né? Às vezes você pode até ter um nome pleno, sênior, mas é aquela coisa muito velada. Então você, por exemplo, eu posso trabalhar com a Camila, mas a Camila é minha sênior, por exemplo. Ela é analista sênior de comunicação. Eu sou, sei lá, assistente júnior de comunicação, vamos dizer. Às vezes a gente trabalha junto, faz coisas muito parecidas uma com a outra, mas eu não sei que ela é minha sênior. Uhum. Entendeu? Né, em grau hierárquico mesmo, tá? Então, é importante que tenha essa distinção, mas realmente na hierarquia horizontal isso é muito mais velado, porque o intuito é para as pessoas se sentirem uma mais parceira da outra, sem ter muita competição e etc. O intuito que eles dizem normalmente é mais voltado para isso. É óbvio que a gente sabe que muitas vezes não é o que acontece. Mas... Acontece o contrário, mas o intuito inicial seria justamente esse.
E aí a gente fala que a vertical é exatamente o oposto, Sim. né? Que é a versão clássica. Isso. Né? Então você tem um gestor, você tem o líder da área, você tem as pessoas ali que trabalham mais na mão na massa, vamos dizer assim mesmo, né? Uhum. Que fazem mais as coisas, e as pessoas que lideram isso, ou veem as métricas, enfim. Uhum. Né? As pessoas que coordenam todas essas outras pessoas que realmente fazem um trabalho mais braçal, vamos dizer assim. E aí, levando isso em consideração, o que acontece? Geralmente, quando tem uma hierarquia vertical, a gente fala muito de progressão de carreira. Sim. Né? O que é a progressão de carreira? Você saber que você vai subir ali nos cargos ao longo do tempo e a sua experiência ali naquela área, você vai conseguindo subir, melhorar salário, melhorar o seu posto ali dentro da empresa, o que você vai trabalhar, entendeu? As suas funções ali, do que você vai pegar para você, as suas responsabilidades ali dentro da empresa. Então isso acarreta a progressão de carreira, né? Sim. E o que a gente vê muito da hierarquia horizontal é que isso é um pouco mais difícil de acontecer. Não que não aconteça, você pode ter sim a progressão de carreira, mas principalmente dizendo aí da área de marketing, isso é um pouco mais difícil. Por quê? Se a gente for pensar em progressão de carreira, o que isso significa? Você vai pegar mais responsabilidades, então, vamos supor, você está fazendo um trabalho bem feito, e como você está fazendo um trabalho bem feito, as pessoas te dão mais uma responsabilidade. Então, você pega a responsabilidade, e se você consegue fazer, vamos dizer, essas duas funções ao mesmo tempo, chega um momento que eles falam, nossa, essa pessoa realmente é boa, vamos dar uma promoção para ela, e essa pessoa consegue progredir aí na carreira. O que acontece com o marketing nessas ocasiões, tá, gente? Vamos pensar numa pessoa que ela seja voltada exclusivamente, né, ela seja especialista de redes sociais. Então, essa pessoa, ela cuida de LinkedIn, ela cuida de TikTok, Instagram, YouTube, enfim, as redes de forma geral que a empresa tiver para serem utilizadas e gerenciadas. Então, vamos supor que essa pessoa ela faz esse trabalho, então ela ajuda a criação do conteúdo, às vezes tem uma equipe de conteúdo que também, né, dá o suporte, mas vamos dizer que essa pessoa escreva o conteúdo, que ela publique esse conteúdo, que ela faça análise se esse conteúdo está sendo adequado ou não, faça gravações de vídeos, enfim. O serviço ali que precisa ser feito para as redes. Como que você, vamos dizer que o que acontece muito, tá? Você como um gestor, um diretor de uma empresa, você olha e fala, poxa, essa pessoa, ela faz o quê? Fica mexendo no celular o dia inteiro. Isso me dá retorno financeiro? Não sei se dá retorno, não sei o quê. Então acaba não promovendo essa pessoa, porque não consegue ver o trabalho que ela está fazendo por trás, né? E o marketing, às vezes, é um pouco difícil de dizer. A gente tenta sempre puxar métricas, puxar as coisas para as pessoas conseguirem visualizar mais o que está acontecendo por trás, mas ainda assim é usado de forma muito leviana, como se fosse quase uma arte abstrata. Então, as pessoas, eles não dão oportunidade para as pessoas da área de crescerem, porque acham que elas não estão fazendo um trabalho difícil, vamos dizer assim. Porque essa pessoa já mexe no celular todo dia, então para ela o que é fazer um TikTok? Não é nada. Quando na verdade sim, tem todo um estudo por trás, enfim, né? Vocês que já mexem com isso provavelmente sabem todo o esforço que tem por trás disso. E o que acontece muitas vezes é que as pessoas elas não conseguem ser vistas como fazendo um trabalho de qualidade ou alguma coisa que realmente seja uma coisa que progrida, né? Porque às vezes você começou a mexer numa rede social, você não entende muito bem dela, ou não sabe muito bem ler as métricas, e chega no momento que você consegue ler melhor, você consegue fazer o impulsionamento, consegue trazer resultados, só que ainda assim é muito difícil, porque o marketing não é uma coisa que apresenta resultado instantâneo. Imediato. Não é imediato. Então, é um pouco mais complexo do que as pessoas imaginam. Acho que se colocar um vídeo legal já vai bombar, todo mundo vai gostar, já vai ganhar dinheiro. Não é assim, né? A gente sabe que não é assim. A gente até falou do tráfego pago no vídeo anterior, que não é algo instantâneo, que você não vai ficar famoso e tal.
Então tem essa também. E as pessoas acham que não. Né? Não é assim. Pessoas de fora acham que não, e que não tem estudo, que é só colocar qualquer vídeo, qualquer coisinha, sabe? Puxa uma imagem aqui, coloca ali, é isso, e tá ótimo. Eu não sei se vocês sabem, mas eu trabalhei uma época com e-mail marketing. E uma coisa que eu mais ouvia e que era revoltante no início, e eu admito que era bem revoltante, que eles diziam: e-mail é fácil, é só apertar um botão. Gente, não é só apertar um botão. Muito pelo contrário. Tem conteúdo, tem arte, tem o conhecimento da plataforma, do público, quem é a sua base de pessoas que você vai mandar. Enfim, é muita coisa por trás. Para ser um e-mail que a pessoa leia, porque quantos e-mails você já leu? Exatamente. Então, também tem métrica, também tem análise, tem muita coisa por trás. E isso em qualquer área, tá, de marketing que a gente fala aqui, tanto conteúdo como qualquer coisa. Então, assim, Então acaba sendo uma experiência muito frustrante, às vezes, para as pessoas estarem dentro de uma empresa, né? Então, acontece muito, eu conheço vários conhecidos que acabaram indo para trabalhar como freelancer, às vezes, ou indo para outras áreas, inclusive, justamente porque tem essa falta de interesse do marketing das pessoas e a desvalorização do trabalho. Então, aí você fez isso aqui, mas isso aqui, poxa, né, que coisa, é só apertar um botão, é só fazer isso, como que você ainda errou, ou como que não tá dando resultado. Então, realmente é uma coisa bem complexa, principalmente se você tá, então, realmente numa empresa e você quer subir de cargo um dia, né, então tem todas essas questões aí no caminho também. Porque a progressão faz você ficar mais motivado até a poder continuar ali o seu trabalho, entendeu? A fazer um trabalho melhor, a mudar, a melhorar, entendeu? Sim. Te impulsiona a melhorar, né? Até porque o marketing, como a gente já falou nos outros vídeos nossos, ele é líquido. Ele é uma coisa que está em constante mudança. Então, as pessoas que trabalham no marketing estão em constante estudo do que está acontecendo. A gente gravou um vídeo falando, por exemplo, de trends. Se a pessoa não sabe que trend está no momento, como que ela vai fazer um conteúdo? Ou o que as pessoas estão ouvindo mais? O que está acontecendo em determinada área? Se eu sou da área de música, o que está bombando da área de música que é interessante eu falar ou não? Então, sim, as pessoas de marketing sempre estão estudando, elas sempre estão vendo coisas novas, plataformas novas que lançam. Um exemplo, na época que eu estava mais assim, numa empresa, né, trabalhando com essa parte de marketing, teve a mudança do Twitter para o X. E se você não sabe disso? E se a sua empresa trabalha com X? E aí, como é que você não sabe dessa mudança? Então você tem que estar sempre observando. Facebook está caindo, o Orkut caiu um tempo atrás, agora o Facebook está caindo, e aí? Então você tem que estar sempre ligado no que está surgindo, o TikTok, que veio do nada, e agora faz que acontece na própria rede também. Sim, e atualizações, né, da rede. Então, tudo isso realmente é um estudo das pessoas que cuidam dessas plataformas. E aí a gente fala que o marketing, ele muitas vezes não é levado a sério. Então, o que a gente se sente desvalorizado. E muitas vezes também você não tem um ambiente de trabalho propício para uma criatividade, para ser criativo ali, ou para você poder ter ideias validadas por outras pessoas dentro da própria empresa ali, né? E isso é uma coisa bem complexa, gente, porque a gente falou um pouco isso no vídeo de criatividade. Se você não viu, corre lá, dá uma olhadinha nele. Que é justamente isso, para você ser criativo. O marketing é um marketing, ele cria, né? Ele cria coisas para atrair pessoas. Então, as pessoas sempre dizem, você precisa ser inovador, você precisa ser criativo. Como você vai ser inovador e criativo quando você está num ambiente que as pessoas desmerecem o seu trabalho, em que você tem uma demanda exorbitante para dar conta, que é basicamente você surfar numa onda de fogo com um barulho de 3 cabeças correndo atrás de você. Você tá sempre na loucura. A gente brinca sempre que o marketing é uma grande pastelaria. Tá sempre alguém inventando alguma coisa que o marketing tem que fazer, não é mesmo? Então, assim, é difícil você se manter motivado e você ter um momento de ócio criativo para você poder realmente criar coisas novas e ser inovador, se você não tem um espaço para isso,
se você não tem um lugar acolhedor para você poder ser criativo e debater ideias para ser criativo também. E é óbvio, essa cobrança que é, assim, surreal, que às vezes acontece, né? Então, às vezes a pessoa tem quem já trabalhou em agência deve saber isso mais do que ninguém, né? Que é você ter um cronograma, você tem um cronograma a seguir, você tem os processos a serem seguidos, e as pessoas simplesmente pegam aquilo, a massa joga fora. Joga fora e bora, agora tem que fazer isso aqui agora, e vai. Esse projeto que você tem, ignora porque é o mais importante. É sempre assim. Sempre tem alguma coisa mais importante pra encaixar ali no cronograma. Sempre. É claro que a gente sabe que isso acontece em todas as empresas, em todas as áreas, mas que a gente sabe que o marketing é visto como um bando de galera animada que fica gravando vídeo, isso é um fato. Né? Só que é muito mais do que isso, né? Não é só isso. Acontece? Pode até acontecer, né? Dependendo da empresa. Mas a gente sabe que é muito mais além disso, né? Tem muito trabalho por trás também. Sim. É importante que as pessoas que queiram contratar alguém de marketing entendam que você precisa deixar que não só que o marketing a pessoa do marketing tenha um espaço para ela poder fazer o trabalho dela, que ela tenha os tempos, né, os prazos, sigam os prazos que ela passa, porque tudo é importante, se tudo é importante, nada sai. Então, exatamente. Tem que se tudo é prioridade, tem nada que setar né? prioridade, tem que setar prioridade. Se não tem prioridade, tudo é importante, nada sai e fica naquela, entendeu? Exatamente. E outra coisa também é que o profissional de marketing, ele não pode ser dono do marketing inteiro da empresa, entendeu? Porque eu já vi tanta vaga, mas tanta vaga de emprego, de marketing, que a pessoa tem que ser design, a pessoa tem que fazer o e-mail marketing, ela também tem que fazer todas as redes, ser conteudista, trabalhar com imprensa, gente. Isso é coisa de jornalismo. E às vezes acontece, tipo assim, você trabalha com imprensa? Já vi vaga, inclusive, que tem que saber Photoshop, Illustrator, tem que saber mexer em HTML. Programar. Tem que saber, como é que é? Eu já vi, se você tiver inglês fluente e espanhol intermediário, é o que a gente quer. Se você tiver um francês, um mandarim intermediário, é um diferencial. Gente, uma vaga de marketing, por favor, né, gente? Vamos ser mais realistas. A mesma pessoa que trabalha com o Photoshop, Illustrator, fazendo e-mail marketing, também é a pessoa que vai gravar, é a pessoa que vai editar, é a pessoa que vai montar o roteiro. Que vai postar e ainda gerenciar todas as redes, inclusive o site, muitas vezes. É a pessoa que a gente faz o endomarketing ainda, entendeu? Então, tipo assim, a pessoa é tudo, entendeu? Aí eu falo, quem faz tudo não faz nada. É entendeu? Claro que a gente precisa sempre ver também o contexto da empresa, né? É claro, porque tem empresas que às vezes são empresas menores, que tem como uma pessoa só fazer tudo isso, né? Às vezes principalmente se são empresas que não utilizam o marketing como fonte principal da sua renda, no sentido de que eu tenho uma empresa em que o produto ou o serviço é digital. Se a empresa não for 100% digital e ter outras coisas, pode até ser tranquilo para uma pessoa só fazer tudo isso, é uma marca só. Muitas vezes há como. No entanto, se for uma empresa que às vezes tem submarcas, principalmente empresas multinacionais, que às vezes tem submarcas, né, por baixo e tal, gente, é muita coisa. Uma pessoa só não consegue fazer tudo isso. Mesmo que seja uma empresa menor, ser uma pessoa só já é muito complicado. E vai ter coisa que não vai ser feito por uma pessoa só. Sim. O ideal é pelo menos você conseguir ter. Se você tiver uma equipe que as pessoas sabem fazer de tudo um pouco na equipe, legal, porque aí realmente as pessoas vão se ajudar e é possível. Agora, uma pessoa sozinha não é equipe, a gente. Como o pessoal já diz, né? O pessoal brinca bastante. Uma pessoa só não faz uma banda. Uhum. Ele pode saber tocar todos os instrumentos? Até pode. Mas ele vai conseguir tocar todos ao mesmo tempo? Não, isso é impossível, humanamente impossível, né? Exato. E o mesmo acontece também com o marketing. Exatamente. Eu já trabalhei em uma empresa que eu tive que ser o marketing inteiro da empresa. E não é muito legal, entendeu? É muito difícil. E assim, outra coisa que a gente não pode esquecer é que, apesar do marketing ele ser visto como
o pessoal que faz tudo, entendeu? Também é o valor desse pessoal que faz tudo é pouco. Quer pagar pouco, quer pagar um salário mínimo às vezes, entendeu? Ou um pouco a mais do salário mínimo para ele fazer tudo isso, entende? E, mais uma vez, sem progredir na carreira. Sem progressão na carreira. Porque, afinal de contas, se você, né, é o que a gente falou, a pessoa, você não consegue ver o resultado, vamos dizer assim, fica difícil de você conseguir dar um salário maior para aquela pessoa. Então, se você, por exemplo, tem essa questão dessa hierarquia horizontal, que a gente falou, é ainda mais difícil ainda, porque você não consegue medir o progresso dessa pessoa, muitas vezes, né? Então, como que você diz que, tipo assim, a pessoa progrediu? Você tem que entender do marketing para dizer isso. Poxa, essa pessoa, ela não sabia mexer nessa plataforma, ela foi correr aprender, ela tá sempre antenada no que tá acontecendo. Poxa, ela merece uma promoção. Ou essa pessoa, ela, por exemplo, ela foi, sei lá, a pessoa, ela mexe com conteúdo, ela escreve conteúdo, tá? Mas vamos supor que ela precisou ajudar o pessoal de redes sociais a escrever um conteúdo para LinkedIn. Ela nunca tinha escrito conteúdo para LinkedIn, ela nem mexia no LinkedIn direito, mas ela foi lá tentar aprender sobre a plataforma, sentou com o pessoal de redes sociais para entender qual que era o nível ali, o que era esperado do texto, por exemplo, para ela conseguir escrever o texto. Poxa, ela correu atrás, ela tentou aprender. Isso é sim motivo para progressão de carreira. Tá? Porque a pessoa correu atrás, ela quis aprender, ela quis melhorar o trabalho dela para fazer um trabalho de mais qualidade. Então, isso sim é uma progressão de carreira dentro de marketing. Tá? Isso mostra que a pessoa tem potencial para aprender, ela tem potencial em trabalhar em equipe. São várias coisas que você consegue analisar só desse fato em específico, né? Imagine outras coisas ainda. Só que isso, muitas vezes, é visto como o básico, porque se você é do marketing, você, teoricamente falando, sabe mexer em tudo, sabe em todas as ferramentas, sabe, enfim, gerenciar tudo. Então, se você é do marketing e você fez isso, você não fez nada mais que a sua obrigação. Então, isso é uma coisa bem complexa também que a gente vê. Bastante. Sim, é verdade. E muitas vezes quando a gente fala também de mentoria, a gente vai em uma empresa que tem, a gente precisa aplicar a mentoria em marketing para a gente entender como funciona ali, o que está acontecendo nos processos e por que está travando alguma coisa, alguma saída de algum produto ou de alguma publicidade ali. A gente conversa e vê o que é. E muitas vezes o problema está no time, como o time está sendo disposto ali, como está sendo tratado aquele time. Então, às vezes a gente precisa de uma mentoria por conta disso, sabe? E uma reestruturação, um reajuste de como estão as equipes ali, para que essa ajuda possa ser levada adiante, não seja uma ajuda para sempre, seja uma coisa mais só uma vez, de beleza, conseguimos entender e continuamos aqui. Até porque é difícil para muita empresa, como eu falei, muitas vezes o marketing é pastelaria, e em alguns casos a gente até entende, porque realmente tem coisas que acabam surgindo, aconteceu um evento muito grande que precisa ser feito alguma coisa naquele momento, a gente sabe que às vezes acontece. Mas o problema é quando começa a ser recorrente, né? E então você acaba tendo um processo que não é seguido, você acaba tendo um cronograma de demandas que também não é cumprido. E isso acaba virando uma grande bola de neve. E é claro que a equipe não fica engajada com isso. Fica desmotivada, as pessoas se desmotivam. E aí aquele sorriso do marketing, que é todo mundo, todo mundo feliz, na verdade aquilo é só fachada. Tá? Em muitos casos acontece, tá, gente? Então, assim, para quem não sabe, realmente a equipe de marketing é uma equipe que normalmente ela tem uma pressão muito grande em cima dela. E assim, é muito triste de ver isso, porque normalmente são profissionais muito bons, são pessoas que estudaram, muitas vezes no marketing você tem profissionais que são de outras áreas, que foram para o marketing, né, áreas correlatas que acabaram caindo no marketing, que começaram a estudar bastante sobre marketing para entender mais ainda e poder aplicar mais o conhecimento delas, e ainda assim tem essa falta de reconhecimento. E a gente está falando também, saindo um pouquinho do marketing, que fica no meio do caminho ali, o UX, que pega mais a parte de designer e tal, também tem muito problema, porque às vezes
Você precisa de um gerente de projetos para você lidar ali com o cliente, para você montar um protótipo para site, sistema, app, né, e tal. Só que não tem o gerente de projeto e você que é o UI UX tem que lidar direto com o cliente. Você não sabe valor, você tem que... você não depende só de você criar o protótipo, precisa também dos programadores para executar aquilo. E não ter isso, você não saber o tempo de trabalho de cada um, o que cada um sabe fazer ali, você sabe o teu, você entende um pouco do deles, mas você não tem esse tempo, você não tem noção desse tempo todo que os outros coleguinhas vão fazer do trabalho deles. Então o gerente de projetos, ele tá ali para realmente poder entender, estruturar ali a equipe, ver o que a equipe consegue fazer e poder passar essa função para eles e lidar com o cliente ali, entender o que o cliente quer junto com o UI UX, no caso ali, entender o que o cliente quer e passar ali as datas de que as demandas vão ser feitas, né? Para ele, para não ser perdido, não dar uma data nada a ver. E o que acontece muito, que eu vejo demais, são startups que não têm gerente de projetos, ou o gerente de projetos é o próprio sócio proprietário. E o sócio proprietário, às vezes, não sabe nada de gerenciamento de projetos, não sabe metodologias e por aí vai. E aí, então, acaba que a equipe, e tudo fica como prioridade, então nada é feito, ou passa coisa na frente para isso, volta naquilo e por aí vai, não sai do lugar, não consegue vender e aí a empresa acaba. E uma coisa que acontece muito, inclusive em relação a isso, é quando você tem um líder de marketing, seja uma gerência, uma coordenação, não importa, tá? Líder de área, enfim. O líder dessa equipe de marketing, muitas vezes, não sabe quase nada de marketing. Então, como que você vai gerenciar um produto ou gerenciar um projeto se você não sabe o que a sua equipe faz? O tempo que leva. Então, assim, vamos supor, vai ter uma reunião entre líderes em que precisa ser feito um novo projeto. E esse projeto tem o deadline dele, tem tudo que precisa ser feito. E vamos supor que você é um gerente, você não entende muito de marketing, você vai para essa reunião e você fala: minha equipe vai conseguir fazer isso? Quando na verdade a tua equipe está extremamente sobrecarregada e não consegue segurar mais um projeto. Então, assim, é muito importante que, se você for um líder ou se você conhecer um líder, enfim, é bom que entenda que, se você não entender o que aquela pessoa faz, você não é líder. Ponto. O líder, ele tem que liderar. Como você vai liderar alguém que você não entende o que a pessoa faz, quais são as dificuldades da área, o que eles precisam? Vou dar um exemplo bem, mas só para vocês terem uma noção. Imagina um treinador de um treinador de natação olímpico. O cara nunca nadou na vida. Ele até sabe nadar. Não é de nadar muito, não. Ele já nadava quando criança, né? Sabe boiar, sabe nadar cachorrinho, né? Ele sabe. Imagina que ele vai pegar uma pessoa para treinar nado olímpico de, 100 metros. Não sei. O cara não consegue nadar aquilo. E ele não sabe como ensinar aquela pessoa, ou ele não sabe nem avaliar se aquela pessoa está fazendo a performance que deveria fazer. Essa pessoa vai ser uma boa treinadora? Não vai, né? No máximo, vai ser uma boa pessoa que vai ficar ali batendo palma para a pessoa continuar. Aí imagina que esse atleta olímpico não consegue nem entrar para uma Olimpíada. Nas primeiras lá para tentar entrar na Olimpíada, não consegue passar na prova. E o cara vira para ele e fala assim: pô, cara, você não conseguiu? É só nadar. Pois é isso que acontece muitas vezes com o marketing, tá, gente? É exatamente isso. Uhum. Isso não só no marketing, tá, gente? Em qualquer área. Mas é óbvio que isso a gente vê acontecendo muito no marketing. Muitas pessoas líderes são colocadas no marketing, porque teoricamente é uma equipe mais fácil de você gerenciar. E por conta disso, as pessoas, elas não correm atrás, elas não vão ver o que é que aquela equipe faz, quais são as demandas daquela equipe. E aí, quando escuta reclamações, reclama, porra, mas realmente não está funcionando, não está funcionando. Mas você viu por que não está funcionando? Você não viu se a sua equipe está sobrecarregada, se ela está
engajada ou não, se ela não está, por exemplo, desmotivada. E é óbvio, gente, que é uma coisa normal de empresa. A minha equipe está desmotivada. Vamos supor que você está tentando ser um bom líder. Você não é da área e está tentando ser um bom líder. Minha equipe está desmotivada. Já sei. Eu vou fazer... Vou dar uma palestra de motivação. Vou trazer uma pessoa para dar uma palestra de motivação. Ou vou fazer um... Como é que o pessoal faz bastante? É um... Evento? Aquelas interações, assim, né, que o pessoal faz. Eu fugiu o nome agora. Mas, né, fazer uma interação com as pessoas ali das equipes, para as equipes se conhecerem melhor, para quebrar o gelo. Gente, se você é essa pessoa que faz esse tipo de eventos, que acha que isso vai alegrar as pessoas, que às vezes dá uma pipoca e um sorvete, as pessoas vão ficar felizes, uma mesa de ping-pong e um lugar para dormir, o que eu falo? Gente, isso não motiva, tá? Infelizmente, não é assim que o mundo funciona. As pessoas não são mais crianças, elas têm boletas a pagar, não é mesmo? E é óbvio que não existe nada mais motivador para uma pessoa, isso de qualquer área, do que você elogiar o trabalho dela e recompensar ela pelo trabalho que ela está fazendo. Isso não é um bombonzinho, não é nada disso, uma interação, não é. Isso é você realmente confiar na pessoa que vê que ela faz um trabalho, elogiar o trabalho dela. E não é só também tapinha no ombro, né? Muito mais. É dar uma promoção, é dar, sei lá, vou dar um exemplo meio louco, mas assim, vamos supor, a gente viu que a gente viu alguns funcionários aqui que fizeram uns negócios muito legais e, sei lá, essa pessoa fechou um contrato de marketing com uma empresa americana. Porra, ela fez um trabalho maravilhoso. Pô, se ela fez um trabalho tão bom assim, por que você não manda ela numa viagem lá para os Estados Unidos para essa empresa, para ela interagir com o pessoal lá? Cara, a pessoa ela vai ficar assim, desacreditada até, de tipo, poxa, eu estou ganhando uma oportunidade de interagir com uma empresa grande, né, com quem fechou o contrato, e poder visitar, e às vezes até trazer mais conteúdo para tua empresa. Enfim, essas formas de você motivar uma pessoa de marketing, né? Mas não é bombonzinho, essas interações que mais atrapalham do que ajudam, porque a pessoa ainda tem que tirar um tempo do trabalho dela para poder ir nessas coisas. Às vezes é bom, às vezes sim, mas muitas dessas coisas aí não ajudam, tá? E isso acaba, na verdade, desmotivando ainda mais a galera do que ajudando. E também tem isso, né? Quando você é um gerente de projetos, ou um líder de equipe, você entende que aquela pessoa X é sênior, aquela pessoa X é pleno, aquela pessoa X é estagiário ou júnior. Então, você vai colocar a demanda de acordo com as funções delas. Essa aqui sabe um pouco mais, ela consegue fazer um trabalho mais rápido, ela sabe melhor. Vou deixar esse aqui para fazer esse trabalho, esse projeto que é um pouco mais complexo. Esse aqui, que está aqui o pleno, ele é bom fazendo, ele sabe fazer isso e tal. Vou deixar ele fazendo isso aqui e vou deixar o júnior auxiliando ele, um auxiliando o outro ali, né? E vou dar esse projeto aqui pro júnior. Qualquer coisa, pergunta pro pleno, o pleno pergunta pro sênior, ou o júnior pergunta pro sênior, e por aí vai. Estagiário, aprendendo com todo mundo ali, fazendo o que ele consegue fazer ali, que tá aprendendo também. Sim. Porque estagiário, para deixar claro, estagiário está ali para aprender, ele não sabe tudo, ele ainda não terminou a faculdade dele, não exijam ele como um profissional sênior da área. Porque estagiário não tem como ter 7 anos de experiência. Enfim. Basicamente, não existe estagiário premium, tá, gente? Não existe. Por favor, estagiário não é para fazer hora extra, que a gente sabe que acontece muito por aí, inclusive na área de marketing. Então, por favor, gente, estagiário é estágio, ele tá lá para aprender. E é o que a Ká falou que eu acho muito legal, que é justamente isso. Gente, se você tem um projeto grande, você pode dividir entre os graus ali de conhecimento e hierarquia, né, da equipe ali. É óbvio que se surgir pastel, vocês podem fazer, cara, surgiu um pastelão aqui, precisa ser feito logo. Quem faz mais rápido? O sênior. Ou já tá acostumado a fazer. Então, às vezes, o sênior puxa o estagiário e fala assim, me ajuda com isso aqui, que bom que você já aprende, e a gente faz rapidinho. Enquanto o júnior e o pleno continuam com as demandas do dia a dia para nada ficar parado.
Então tem várias formas e metodologias de você conseguir driblar essas coisas do dia a dia. E como você sabe se a sua empresa está indo no caminho certo nesse sentido? Se as pessoas que trabalham ali realmente se sentem bem para estar ali e conseguem fazer um bom trabalho. Bom, você vê isso ao longo do tempo, olhando, observando a sua equipe, porque se você é um dono de um negócio, você precisa estar ali atento a isso. O RH está ali para ajudar, mas temos um site muito bom, que é o Glassdoor, Sim, gente. que você pode ler lá tudo que as pessoas colocaram lá, geralmente, né, tudo em anonimato, mas é bom para você poder saber o que tá rolando ali, que às vezes não falam, não chega até você pelo menos ali você vai entender um pouco melhor. É tipo um Reclame Aqui dos funcionários. É o famoso. A gente chegou a comentar um pouco do Reclame Aqui lá no nosso vídeo de tráfego pago. Foi de tráfego pago, acho que fidelização de clientes. Fidelização de clientes. A gente comentou um pouco sobre o Reclame Aqui e o saque. E realmente, o Glassdoor, ele é basicamente o Reclame Aqui da tua empresa. Né, da tua empresa, assim, né? É basicamente o que os funcionários dizem do serviço da tua empresa, ou seja, dos funcionários, de como funciona e tal. Gente, tem que ser levado isso muito a sério, porque as pessoas que vão querer entrar na tua empresa, ou às vezes um futuro sócio de vocês, ou alguém que queira fazer uma parceria com a tua empresa, provavelmente vai dar uma olhadinha no Glassdoor para ver o que falam dessa empresa, para ver se batem nos valores, né? Então, vamos cá entre nós, não faz sentido você ter uma empresa em que as pessoas falem mal das mesmas coisas, né? Então, sempre fiquem de olho no Glassdoor para realmente vocês terem uma noção do que pode melhorar na sua empresa. E todo funcionário, quando vai tentar alguma outra vaga ou algum lugar, né? Olha o Glassdoor primeiro pra ver como é que é a empresa. Sim. Essa empresa tá... Nossa, olha quanta reclamação tem aqui. Ai, não, eu vou ficar nessa área. O pessoal tá reclamando. Nossa, eu não vou querer não. Eu não vou entrar não, entendeu? Então, impede que você até consiga um bom funcionário ali por conta disso. Então... E acaba que muitas empresas, já ouvi isso também, muitas empresas falam, nossa, tá difícil de encontrar profissional bom. Não é porque tá difícil de encontrar profissional bom, os profissionais bons estão aí, querendo emprego também. A diferença é que eles vão, às vezes, olhar no Glassdoor e vão ver que tem muita reclamação dos próprios funcionários e, às vezes, reclamações recorrentes das mesmas coisas. E, então, a pessoa vai querer tentar entrar na tua empresa. Hoje em dia, as pessoas, querendo ou não, elas estão um pouco mais, como posso dizer, conscientes, né, dos direitos delas e do que elas querem ou não. Principalmente essas gerações novas que estão entrando no mercado de trabalho agora, né, a geração Z, a geração Alpha também. Eles estão muito cientes do que eles querem de uma empresa. Então, se eles olham ali o Glassdoor e vê que, tipo assim, a sua empresa não está batendo com os valores que diz que tem, é óbvio que eles não vão querer entrar, né? E aí, quem vai ficar assim dos profissionais bons? São vocês. Então, e o pessoal que é júnior, pleno, tá? Ou o estagiário, por favor, recorram também aos líderes de equipe ou aos sêniors, aos plenos, um ajudando o outro, gente. A equipe é isso, sabe? Tem muito lugar, muita empresa que você vai trabalhar e as pessoas querem tudo puxar um tapete do outro. Não tem compliance, não tem nada, um puxando o tapete do outro, uma correria só e tal. Não motiva ninguém, não ajuda ninguém, não ajuda a empresa, entendeu? Então, assim... E não ajudando o próprio funcionário. Então, assim, escutem o outro, um ajudando o outro, tudo se anda. Há uma coisa que a gente sempre comenta, né? Que o marketing, as pessoas, a equipe de marketing, tá todo mundo no mesmo barco. Porque uma coisa depende muito da outra. O tráfego pago depende do que o pessoal do conteúdo escreve, que depende do que o pessoal de redes sociais posta e assim por diante. Então, tá todo mundo no mesmo barco. Não faz sentido você querer puxar o tapete de outra pessoa. Até porque... para todo mundo crescer, você não precisa derrubar o outro. Muito pelo contrário. A gente falou até um pouco disso no vídeo de criatividade, que é você conversar com as pessoas, você cria coisas novas e você, pela experiência dos outros, você acaba se inspirando também. Então não tem por que você fazer isso, sendo que você, com outras pessoas, com experiências diferentes, você pode aprender muito mais. E é claro, você não vai querer estagnar também na sua carreira. É óbvio que todo mundo quer ganhar melhor. Então, se você é um júnior
ou é um estagiário, ou um pleno, né? Independente da posição que você tenha, sempre queira aprender mais, correr atrás das coisas e não só ficar naquela mesmice, que a gente acabou falando que é o estereótipo do marketing, né? De ficar naquela coisa estagnada porque é aquilo, ponto, acabou. Não é. É muito mais do que isso. Então, se você escolheu o marketing por ser um negócio mais tranquilo e estagnado, Ou UX, ou a UX, eu tenho uma má notícia para você. Não é, tá? É tudo menos isso o marketing. É uma área muito movimentada, muito pelo contrário, né? Então, sempre tenha essa ambição de conhecer as pessoas e ser amiga dessas pessoas, porque essas pessoas também vão te ajudar. Né? E isso, querendo ou não, é um trabalho de equipe. e um network também. Bom, Justo. e falem com seus funcionários, entendo que os seus funcionários precisam também. Para finalizar aqui, então, vamos falar. A sua empresa, ela é uma pastelaria? Tantã. Você deixa espaço para que o seu ambiente seja um ambiente inovador? Então, fica aí o questionamento e me fala o que vocês acham. Que tipo de hierarquia é na sua empresa? E se você trabalha na área de marketing hoje, ou tem interesse de trabalhar na área hoje, comenta o que você acha, o que é o marketing, qual é o estereótipo de marketing da sua empresa, por exemplo. É isso, não esqueça de dar o like, ativar o sininho, se inscrever no canal. E nos seguir no Instagram, por favor. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau! Porque a gente tem que ter um final interessante, porque a gente nem viu nesse vídeo. Surfar numa onda de fogo com um tubarão de 3 cabeças correndo atrás de você. Como ele tá correndo, eu também não sei. Mas ele tá. Louca, Travona aí. Mais que magia. Marketing direcionado.